Imagine um mundo onde a violência era comum, onde a corrupção tomava cada canto da terra, onde a imoralidade e a perversão viravam parte do dia a dia, até que não havia mais retorno. Agora imagine que o próprio Criador, aquele que deu vida a tudo, olhou para a humanidade e viu um planeta mergulhado em destruição, e então tomou uma decisão final: eu vou apagar a maldade da Terra. Um evento tão devastador que quase eliminou toda forma de vida. E se eu te dissesse que esse cataclismo coincide com o período real da história do planeta? Um momento há 11.600 anos, quando mares subiram, continentes sumiram, e povos inteiros desapareceram para sempre? Hoje, você vai entrar no dilúvio que marcou a humanidade. Um dilúvio espiritual, um dilúvio histórico, um dilúvio planetário. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve no Ecos da História, para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. Muito antes das primeiras cidades surgirem, antes que qualquer reino erguesse seus muros e muito antes das pirâmides tocarem o céu, a humanidade vivia espalhada pela terra. Era um mundo selvagem, cheio de mistérios, onde cada amanhecer parecia criar novas histórias. Porém, por trás dessa beleza natural, algo muito sombrio crescia silenciosamente. A convivência entre os povos já dava sinais de que um grande problema se aproximava. Os textos antigos, especialmente o relato preservado no livro de Gênesis, descrevem esse tempo de forma clara e direta. Eles não falam de um mundo equilibrado ou harmonioso. Apresentam, sim, uma humanidade que começava a perder completamente o rumo. Era como se uma névoa de corrupção cobrisse tudo, e ninguém percebesse a gravidade do que estava acontecendo. O Criador observava, e não gostava do que via. A violência se espalhava entre comunidades que antes eram unidas. Conflitos pequenos viravam guerras. Palavras ofensivas se transformavam em agressões. E a cada geração, as atitudes se tornavam mais cruéis. Você já reparou como às vezes maus hábitos começam pequenos, quando ninguém corrige, viram tempestades? Foi exatamente isso que aconteceu naquele tempo remoto. A imoralidade também crescia como uma sombra invisível. Valores que antes eram respeitados passaram a ser ignorados. O certo e o errado já não tinham limites definidos. A cada novo relato, parecia que a humanidade mergulhava ainda mais fundo em atitudes destrutivas. Talvez você já tenha sentido que algumas épocas parecem perder completamente o senso de direção. Pois bem, imagine isso em escala global. A perversão de costumes e comportamentos se tornava comum. As pessoas deixavam de se importar umas com as outras. Os mais fortes exploravam os mais fracos. O que antes gerava vergonha, agora era celebrado. E a sociedade caminhava rapidamente para um ponto sem volta. Esse é o tipo de situação em que todo mundo sente que algo vai dar errado, mas ninguém quer admitir. O Criador, que havia dado vida, ordem e propósito à humanidade, observava tudo com tristeza profunda. Aquele mundo, que deveria florescer, estava se tornando irreconhecível. A violência, a maldade e a perversão já não eram exceção. Elas se tornaram o padrão. E quando o padrão se torna destrutivo, até a paciência divina encontra um limite. Esse limite estava prestes a ser alcançado. Os textos descrevem o Criador avaliando cada atitude humana, cada escolha, cada decisão tomada pela terra inteira. Ele não via apenas comportamentos externos. Ele via o coração. E a conclusão era terrível. A humanidade havia se afastado completamente do propósito original. Era como se tivesse cortado o fio que a conectava ao Criador. E quando essa conexão se quebra, o resto desmorona. Não era apenas maldade isolada. Não era uma pessoa aqui ou ali cometendo erros. Era uma corrupção profunda, enraizada no íntimo, como uma doença que se espalha sem controle. Imagine uma árvore com podridão no tronco. Mesmo que as folhas ainda estejam verdes, por dentro ela está desmoronando. Assim estava a humanidade da época de Noé. O Criador então declara algo que mudaria o destino do mundo. A terra está cheia de violência. Eu destruirei tudo o que existe. Essa frase não é um grito de raiva. É um veredito. É uma decisão pesada, tomada após observar pacientemente a degradação de toda uma geração. É como aquele momento em que você percebe que não dá mais para salvar algo que já está totalmente comprometido. Mas aqui surge um ponto importante. Mesmo em meio ao caos,
Existia alguém diferente. Uma chama que não havia sido apagada. Um homem cuja vida destoava completamente da maldade ao redor. E é impressionante como sempre existe uma exceção quando tudo parece perdido. Você acredita nesse tipo de pessoa que mantém sua integridade mesmo quando o mundo inteiro vai na direção oposta? Esse homem era Noé. Enquanto a maioria vivia sem regras, ele seguia princípios. Enquanto muitos optavam pela imoralidade, ele escolhia a justiça. E enquanto o mundo inteiro parecia mergulhar num abismo, Noé caminhava em outra direção. Ele se destacava não por força, não por fama, mas por caráter. Algo raro naquela época. E, convenhamos, raro também hoje. Noé é descrito como alguém íntegro. Isso significa que ele era coerente entre o que acreditava e o que fazia. A voz dele não mudava conforme a plateia. E talvez por isso ele tenha sido escolhido. Já percebeu como pessoas verdadeiramente corretas não precisam de gritos ou discursos? A própria vida delas fala por elas. Assim era Noé. Ele tinha família e procurava guiá-la pelo caminho certo. Em meio ao caos moral da época, isso já era um feito extraordinário. Imagine tentar ensinar valores num mundo onde ninguém mais liga para eles. Parece até uma missão impossível. Mas Noé insistia. Ele fazia o que podia com o que tinha, e isso chamava a atenção do Criador. E é justamente nesse contraste que o relato bíblico se aprofunda. Enquanto a terra afundava em violência e perversão, Noé caminhava contra a maré. Ele não era perfeito, mas era íntegro. E isso era tudo que o Criador precisava para iniciar um recomeço. Porque às vezes, um único coração disposto é suficiente para mudar o destino de uma era inteira. Agora pare e pense um pouco. Se você estivesse vivendo numa época em que todos ao redor estavam mergulhados na imoralidade, você teria coragem de fazer o que Noé fez? De se manter firme quando todos estivessem indo na direção contrária? A verdadeira pergunta é: quantas vezes você já nadou contra a corrente apenas por fazer o certo? A história de Noé não fala apenas de destruição. Ela fala sobre escolhas, sobre postura, sobre assumir responsabilidade. E muitas vezes, o caminho mais difícil é justamente aquele que leva à salvação. Talvez por isso Noé tenha sido escolhido. Ele não se dobrava ao que era popular. Ele se mantinha fiel ao que era correto. Quando o Criador olhou para o mundo, não viu apenas caos. Ele viu Noé. E isso foi suficiente. É quase poético pensar que uma única pessoa pode ser o ponto de virada para toda a humanidade. Isso nos faz lembrar que as escolhas individuais sempre importam, mesmo quando o cenário coletivo parece perdido. Mas não se engane. A decisão do Criador não foi simples. Era um plano que mudaria completamente a história da Terra. Um reinício total. 1.0 na linha do tempo. E tudo começava com aquele único homem justo. É como se uma porta estivesse se fechando para o mundo inteiro, mas uma pequena janela ainda estivesse aberta. O Criador então comunica sua decisão. E Noé escuta. Ele escuta com respeito, temor e obediência. Não debates, não desculpas, não resistência. Um detalhe curioso: imagine hoje alguém recebendo uma ordem dessas. No mínimo, muita gente iria procurar outro vídeo para ver se era uma pegadinha. Noé, porém, sabia exatamente com quem estava falando. O Criador revela que um grande dilúvio viria. Uma inundação tão intensa que apagaria toda a maldade da superfície da terra. O que era sujo seria lavado. O que era perverso seria arrancado. E o que era puro seria preservado. Uma limpeza profunda, que marcaria não apenas o fim de uma era, mas o nascimento de outra. Com isso, o Criador também dá instruções específicas. Não foram instruções simples. Ele pede que Noé construa uma arca enorme. Um trabalho árduo, que exigia dedicação constante. Mas Noé não desiste. Ele entende que está participando de algo gigantesco, algo que ultrapassa sua própria vida. E mesmo assim, ele segue firme. Enquanto Noé trabalha, o mundo ao redor segue seu ritmo de decadência. As pessoas ignoram o aviso. Algumas riem, outras zombam. Afinal, construir uma embarcação gigantesca longe das margens do mar parecia loucura. E você sabe como a humanidade adora fazer piada quando não entende alguma coisa. Talvez até você risse se estivesse lá. Mas será que riria depois? Noé se torna um sinal. Um aviso vivo.
Um alerta ambulante de que algo muito grande se aproximava. Mas como acontece até hoje, muitos preferem ignorar avisos desconfortáveis. É mais fácil rir do que mudar. Mais fácil criticar do que refletir. E essa é uma mensagem poderosa para qualquer época, inclusive a nossa. Enquanto isso, o Criador observa pacientemente. Ele sabe o que está por vir. Sabe que o mundo precisa daquele reinício. E sabe que Noé é a chave para preservar a vida. A tensão cresce, a expectativa aumenta, e a história se torna ainda mais profunda conforme o tempo passa. Tudo se alinha para o que aconteceria a seguir. O coração de Noé se mantém fiel. Ele continua sua missão, mesmo sem ver sinal algum do dilúvio. É preciso coragem para seguir em frente sem provas imediatas. É preciso fé para acreditar no invisível. E essa fé é exatamente o que o Criador oraria. Uma fé que abriria caminho para a próxima etapa da humanidade. E aqui vem uma curiosidade interessante. Os textos mostram que Noé não apenas vivia diferente. Ele também ensinava. Ele falava às pessoas sobre a decisão do Criador. Ele alertava sobre a corrupção, sobre a violência e sobre as consequências. Mas poucos escutavam. Porque, como sempre, a verdade incômoda para quem não quer mudar. Mesmo assim, Noé continua. Ele trabalha, ensina, constrói e espera. Ele sabe que o Criador não falha. E quando o Criador fala, algo grandioso acontece. A humanidade, no entanto, continuava dançando no abismo. E essa dança prestes a acabar marcaria o início do maior evento da história antiga, o dilúvio que mudaria tudo. O Criador então chama Noé de forma direta e reveladora. A mensagem não era simbólica, nem figurativa. Era clara como a luz da manhã que atravessa as montanhas. Ele precisava de alguém obediente, alguém capaz de realizar uma tarefa que mudaria toda a história humana. O plano divino estava prestes a ser revelado. Noé escuta atentamente, sem interromper, sem questionar, sem reclamar. Ele sabia que quando o Criador falava, algo muito grande estava por vir. Era uma comunicação séria, carregada de propósito, cheia de peso espiritual. E então veio o comando que ecoaria por gerações. O Criador diz: construa uma arca. Essa ordem não era simples. Não era algo que se resolvia com ferramentas básicas e algumas tábuas improvisadas. Não era um barquinho de pesca para tardes tranquilas no rio. Era um projeto colossal, algo que exigia dedicação total. A arca seria o abrigo que salvaria toda a vida restante na terra. E aqui vale uma curiosidade. Você já tentou montar um móvel difícil sem manual? Imagine então construir uma arca inteira com medidas dadas pelo Criador. Noé tinha uma missão gigantesca nas mãos. Ele teria de cortar madeira, preparar vigas e montar compartimentos. E tudo isso com ferramentas simples da época. Mas Noé não hesita. Ele aceita a ordem com firmeza. O Criador estava dando o plano completo. E se o Criador projetou, então funcionaria. Isso nos faz pensar. Quantas vezes recebemos uma tarefa difícil e duvidamos antes mesmo de começar? Noé, por outro lado, começa sem pensar duas vezes. Ele confia totalmente. A arca não era pequena. Era uma estrutura impressionante. Uma espécie de refúgio flutuante preparado para enfrentar a maior tempestade da história antiga. Imagine um navio enorme, capaz de resistir a ondas gigantescas e correntes devastadoras. A arca não era improvisada. Era uma obra-prima de preservação. Enquanto Noé serrava madeira e ajustava peças, o mundo ao redor continuava vivendo como se nada estivesse acontecendo. As pessoas achavam aquilo estranho. E alguns com certeza debochavam. Talvez dissessem: olha lá o construtor de barcos no meio do campo. A humanidade tem um talento especial para zombar do que não entende. Mas Noé seguia firme. O Criador havia dito para salvar sua família. E também para salvar um par de cada espécie de animal. Isso significa que a arca seria muito mais que uma embarcação. Seria um verdadeiro abrigo da vida. Um pequeno mundo em miniatura flutuando sobre a destruição. Você já pensou na responsabilidade disso? Manter animais seguros, organizados e alimentados enquanto o dilúvio acontecia lá fora? Noé não estava construindo apenas uma arca. Ele estava construindo uma ponte entre duas eras. Uma ponte que separava o fim da imoralidade e o início de uma nova humanidade. Enquanto a maldade seria apagada, a vida seria preservada.
Esse é um dos pontos mais profundos de toda a narrativa. O dilúvio não foi um ato impulsivo. Ele foi um ato de justiça e também de misericórdia. O Criador não queria que a terra permanecesse deformada pela corrupção. Ele queria restaurar o equilíbrio. E para que a restauração fosse possível, algo precisava sobreviver. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras seriam as raízes da nova civilização. Os animais seriam a base para repovoar a terra. A arca representava tanto destruição quanto oportunidade. Era o fim de um ciclo e o início de outro. Pense nisso, um único objeto carregava o futuro de toda a vida terrestre. A arca não era apenas grande. Era simbólica. Era como se o Criador estivesse dizendo: eu limparei, mas também reconstruirei. E essa mensagem ecoa até hoje, mostrando que até nos juízos mais duros existe propósito. Enquanto construía a arca, Noé também servia como um sinal vivo para sua geração. Ele não trabalhava escondido. Todo mundo via. Todo mundo sabia. Ele era uma pregação ambulante. Cada martelada parecia dizer: ainda há tempo para mudar. Mas quase ninguém levou isso a sério. E aqui vai uma pergunta para você que está ouvindo: será que hoje também ignoramos alertas? Será que às vezes achamos exagero o que na verdade é aviso? A história de Noé serve como espelho para toda a geração humana. Quem escuta aviso sempre está um passo à frente. Quem não escuta, paga o preço. A arca foi planejada nos mínimos detalhes. Compartimentos para animais grandes, médios e pequenos. Espaço para alimentos. Espaço para dormir. Espaço para conviver. Uma verdadeira casa flutuante em formato gigante. A estrutura era tão sólida que resistiria dias e dias de tempestades sem trincar. Enquanto Noé avançava na construção, sua fé crescia. A cada tábua colocada, ele lembrava que estava obedecendo a uma missão diretamente dada pelo Criador. Não havia vaidade no que fazia. Havia propósito. E isso dava a ele a força necessária para continuar mesmo sob olhares de zombaria. E aqui entra um pequeno toque de humor. Imagine Noé tentando explicar aos animais como seria a viagem. Senhor Leão, por favor, mantenha as patas dentro da arca. Senhor Elefante, evite balançar demais, ou o navio vai virar. É claro que isso não aconteceu literalmente, mas a cena mental é inevitável. O tempo passava e a arca tomava forma. Ela crescia como uma montanha de madeira. Quem passava por perto ficava impressionado. Mesmo quem zombava precisava admitir que aquilo era uma obra gigantesca. Mas ainda assim, nenhum deles entendia a seriedade da situação. Eles vendo um barco. Noé vendo salvação. O Criador via que Noé estava obedecendo em cada detalhe. E isso gerava aprovação divina. Não era apenas sobre construir a arca perfeita. Era sobre construir um coração obediente. E muitas vezes, o Criador usa tarefas difíceis para revelar quem realmente confia nele. Noé provou isso todos os dias. A cada avanço na construção, a tensão espiritual aumentava. O Criador observava. Noé trabalhava. A humanidade ignorava. É como um relógio gigante aproximando-se do momento exato em que tudo mudaria. Um relógio que ninguém poderia parar. Nem mesmo as risadas dos que não acreditavam. O Criador sabia que o dilúvio seria forte, intenso e transformador. E sabia também que Noé seria capaz de suportar aquilo. A arca simbolizava mais que madeira e piche. Ela simbolizava esperança. E esperança é algo poderoso. Algo que atravessa gerações e toca até quem ainda nem nasceu. Noé compreendia que estava participando de algo maior que sua própria vida. Ele talvez não entendesse totalmente a grandiosidade do plano, mas sabia que o Criador estava no controle. E isso bastava. Obediência gera proteção. Fé gera força. E ambas juntas constroem algo que nenhum desastre pode destruir. A arca finalmente se tornava realidade. Um colosso pronto para enfrentar não apenas a água, mas o juízo. Pronto para atravessar não apenas o oceano, mas o destino. Quando ela ficou completa, o mundo ainda não tinha percebido que o maior evento da antiguidade estava prestes a começar. Noé, então, observa sua obra. Ele sabe que o momento está chegando. O Criador havia prometido o dilúvio. A humanidade havia ignorado. A arca estava pronta. Tudo estava alinhado para a mudança mais radical que aquele mundo já tinha visto.
E o recomeço estava prestes a ser iniciado. Esse foi o nascimento da restauração. Esse foi o início do novo capítulo da Terra. E o Criador estava prestes a virar a página. O mundo real estava desabando enquanto Noé construía sua arca. Isso não era apenas uma metáfora espiritual. A própria Terra atravessava um período de transformações violentas. Era como se o planeta inteiro estivesse respirando de forma descontrolada. Cada ano trazia sinais claros de mudança. Mais tarde, os cientistas chamariam esse período de fim da Grande Era do Gelo. Mas para quem vivia naquela época, era impossível dar nomes técnicos para algo tão assustador. Tudo acontecia diante dos olhos das pessoas de maneira intensa e irresistível. O clima parecia ter enlouquecido. As geleiras gigantes, que cobriam parte do hemisfério norte, começavam a derreter com força devastadora. Imagine muralhas de gelo desmoronando como castelos de areia. Isso liberava volumes colossais de água que avançavam sem piedade. Nenhuma aldeia, nenhum vale, nenhum território estava seguro. Enquanto a água escorria das montanhas geladas, os rios se enchiam além do normal. Córregos se transformavam em corredeiras. Lagos transbordavam com violentas enxurradas. A sensação era de que a natureza tinha perdido a paciência. Você já viu uma tempestade que parece querer carregar o mundo inteiro embora? O nível do mar subia em um ritmo nunca antes visto. Para as pessoas da época, era impossível medir esse avanço, mas era possível sentir. Terras que foram habitadas durante séculos eram engolidas pelo oceano. A costa mudava diante dos olhos humanos, e cada mudança trazia mais medo. Regiões inteiras desapareceram para sempre. Doggerland, por exemplo, foi uma vasta área que ficava onde hoje existe o Mar do Norte. Lá viviam famílias, caçadores e comunidades inteiras. Mas quando as águas subiram, Doggerland foi varrida da superfície terrestre. Hoje, ela dorme sob o mar. Esse fenômeno não aconteceu de um dia para o outro, mas aconteceu com força suficiente para marcar gerações. As pessoas viam suas casas sumirem. Florestas que antes forneciam alimento e abrigo se tornavam parte do fundo do oceano. Era como assistir ao próprio mundo se desmanchar. Vales inteiros foram inundados. Zonas férteis deixaram de existir. Aldeias desapareceram como se nunca tivessem sido construídas. Imagine caminhar para visitar um parente e descobrir que o caminho inteiro virou mar. É o tipo de mudança que deixa qualquer um sem reação. Era assustador. O peso das águas era tão grande que modificou o desenho do planeta. Bilhões de toneladas de água se deslocavam todos os dias. Para os povos antigos, aquilo não parecia clima. Parecia algo muito maior. Como não associar esse desastre a um juízo divino? É impossível ignorar essa conexão. Enquanto os povos observavam a destruição ao redor, o medo crescia. Os líderes não tinham explicação. Os sábios não entendiam. As famílias tentavam se mover, mas para onde correr quando a água vem de todos os lados? Em situações assim, o desespero se espalha como fogo em palha seca. Essa era a realidade. O mundo físico estava ruindo ao mesmo tempo que a moralidade despencava. É como se natureza e humanidade caminhassem juntas para o mesmo colapso. Essa combinação tornava tudo mais sombrio. Quem vê o caos dentro e fora, sente o juízo se aproximando como um vento gelado. E você, já passou por um momento em que tudo parecia cair ao mesmo tempo? Aquele instante em que problemas pessoais e problemas externos se unem, criando um cenário impossível? Multiplique essa sensação por toda a humanidade. Esse era o clima daquele período ancestral, cheio de tensão. Quando olhamos para os fenômenos geológicos daquela época, vemos uma linha coerente. A Terra realmente passou por um ciclo climático extremo. Os registros científicos mostram mudanças bruscas de temperatura e elevação rápida do nível do mar. É fascinante perceber como esses dados se encaixam com os relatos antigos. Para os povos daquela época, o clima não era um conjunto de números. Era uma ameaça viva, que avançava como um inimigo invisível. Tempestades, chuvas intensas, derretimentos e enchentes tornaram-se parte da rotina. Cada novo dia trazia um tipo diferente de caos. Ninguém se sentia seguro. É nesta hora que entra um ponto curioso. Muitas culturas ancestrais registraram um grande dilúvio. Cada povo descreveu a destruição à sua maneira. Uns falam de chuvas intermináveis. Outros falam de oceanos que avançaram como serpentes gigantes. Mas todos concordam em uma coisa:
Foi devastador. Quando esses povos contaram sua história aos filhos, e os filhos aos netos, ela se transformou em mito. Mito, porém, não no sentido de invenção, mas no sentido de memória preservada. A memória de um evento real, que mudou o curso da humanidade. O dilúvio se tornou uma marca. Regiões como Doggerland são apenas um exemplo. Existem outras tantas terras hoje submersas que um dia foram habitadas. Essas histórias reforçam a ideia de que o planeta passou por profundas transformações. É difícil imaginar aldeias inteiras sendo apagadas pelo oceano, mas foi o que aconteceu. As pessoas daquela época sentiram medo. O desconhecido sempre causa temor. Você já notou como a incerteza faz tudo parecer pior? Imagine isso em proporção global. Cada família se perguntava se sobreviveria ao próximo amanhecer. A água não apenas destruía, ela mudava destinos. A sensação de juízo foi inevitável. Quando fenômenos naturais se combinam com decadência moral, o medo encontra terreno fértil. Os povos antigos sabiam que algo estava fora de controle. Eles viam sinais em toda parte. E esses sinais ecoavam exatamente o que os textos antigos descreviam. Quando os relatos falam sobre a terra sendo coberta pelas águas, não é difícil imaginar o cenário real. O mundo conhecido por aqueles povos literalmente deixava de existir. Cada nova enchente levava memórias, casas, histórias e vidas. O fim parecia inevitável. O dilúvio se aproximava. A humanidade já não conseguia distinguir fenômenos naturais de julgamento divino. Para eles, tudo parecia conectado. E talvez estivesse mesmo. O Criador via a corrupção moral. As pessoas viam a corrupção climática. E ambas as corrupções caminhavam para o mesmo final, uma grande limpeza. Bilhões de toneladas de água se moviam como se fossem comandadas por uma força superior. Cada onda parecia trazer consigo uma mensagem silenciosa, quase como um aviso. Era como se o mundo dissesse: o tempo acabou. E ninguém podia parar aquilo. Nem reis, nem guerreiros, nem sábios. Essas mudanças deixaram marcas profundas, rastros que os arqueólogos descobririam muito tempo depois. Mas para os antigos, aquilo não precisava de explicação científica. Eles apenas sabiam que algo grandioso acontecia. E a única resposta possível era temer. Temiam a natureza. Temiam o Criador. Hoje sabemos que esse período coincide com cerca de 11.600 anos atrás. Não é uma coincidência pequena. É uma sincronia impressionante entre ciência e tradição. Os textos antigos descrevem destruição pela água. A geologia descreve o mesmo. É como se ambos contassem a mesma história. Para aqueles povos antigos, tudo isso era sinal de que o juízo havia chegado. E essa percepção atravessou culturas, textos e séculos. Não importa o continente, as narrativas são sempre semelhantes. Água, destruição e recomeço. Algo tão grande que uniu histórias separadas por oceanos. Esse era o mundo que Noé via enquanto construía sua arca. Um mundo à beira do colapso. Um mundo onde clima, moralidade e espiritualidade pareciam se unir em uma única linha. E essa linha apontava para o dilúvio inevitável. O planeta gritava. O Criador observava. E Noé obedecia. Segundo a tradição bíblica, Noé não apenas construiu a arca. Ele avisou. Ele alertou sua geração sobre o que estava prestes a acontecer. Falou sobre arrependimento. Falou sobre mudança. Mas o mundo ignorou. Enquanto Noé trabalhava, as pessoas continuavam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Até que o céu escureceu. E o som da primeira gota caiu sobre a terra. A chuva não caiu como conhecemos hoje. Textos antigos dizem que as fontes do abismo se romperam. Água brotou do chão com força descomunal. Montanhas se desfizeram. Rios transbordaram como oceanos. O céu despejou torrentes sem fim. Durante 40 dias e 40 noites. O mundo ficou submerso em um caos absoluto. As pessoas perceberam tarde demais. Noé não estava louco. Ele estava preparado. Só a arca permaneceu firme, boiando sobre o mar que cobriu toda a terra conhecida. Animais, sementes, famílias, histórias. Tudo se resumia àquele grande navio. Depois de meses à deriva, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. As águas começaram a baixar.
A vida recomeçou. O Criador fez uma aliança com Noé. Nunca mais destruirei toda a terra com um dilúvio. E deixou um símbolo visível: o arco-íris. Um lembrete eterno de justiça. E também de misericórdia. Agora me conta, qual parte dessa história mais te impressiona? O julgamento? A destruição? A preservação? Ou o fato de tantas culturas terem um dilúvio semelhante? Deixa seu comentário. Eu quero muito saber sua opinião. Por trás de mitos, lendas e relatos religiosos, debaixo de camadas de gelo, oceanos e tempo, algo se torna claro. O mundo antigo realmente passou por um cataclismo fenomenal. E milhares de anos antes das primeiras civilizações registradas, o Criador já havia deixado um aviso: a humanidade colhe aquilo que planta. O dilúvio não foi apenas o fim. Foi um reinício, um divisor de eras. Um lembrete de que nenhuma civilização, por maior que seja, é capaz de sobreviver quando se afasta dos princípios que sustentam a vida. E talvez essa mensagem seja mais atual do que gostaríamos de admitir. Se você quer continuar explorando segredos, mistérios e histórias que o tempo tentou apagar, deixe o like, compartilhe este vídeo e se inscreva no Ecos da História. Nos vemos na próxima revelação.